Hoje, 29 de abril de 2019, estamos entrevistando pelo programa de História Oral do TRT 18 o coordenador pedagógico da Escola Judicial, juiz Platão Teixeira de Azevedo Neto. Boa tarde, doutor Platão. Boa tarde, Erione. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu fico muito feliz e honrado, né, e agradecido por essa oportunidade. Doutor Platão, em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1976, no dia 30 de março. E lá em Belo Horizonte eu assim, passei a maior parte da minha infância, né, adolescência, e me formei lá em Belo Horizonte também. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Então, minha mãe é de Belo Horizonte, né? Também nascida lá e cresceu e viveu e está lá até hoje. E meu pai, embora tenha nascido no Rio de Janeiro, né? Ele foi criado e cresceu em Belo Horizonte. Então, a origem nossa é realmente mineira, né? E eu tenho um carinho muito grande por Belo Horizonte, pelos mineiros, né? Pelas pessoas que estão lá ainda. Minha mãe ainda permanece em Belo Horizonte, né? Meus pais se separaram e minha mãe permaneceu lá e meu pai veio para Goiânia, né? Onde está também, junto comigo. Com qual idade você veio para Goiânia? Eu vim para Goiânia com 22, né? Eu me formei lá em Belo Horizonte e vim para cá com 22 anos após formar. Meu pai já estava aqui, ele me convidou para vir para cá, então eu tive essa oportunidade de crescer e ficar lá por um grande tempo e depois vir para Goiânia, onde, né, eu estou com algumas saídas e alguns retornos. Eu estou aqui desde 1998. Quando criança, adolescente, o que você aspirava a ser ao tornar-se adulto? Então, Ariane, eu tenho, assim, eu gosto, eu sempre quis fazer algum trabalho artístico, né? Eu queria me envolver com música, com artes, mas eu sempre percebi que eu não tinha um talento, ou pelo menos nunca me dediquei a ponto de conseguir desenvolver algo. Mas quando criança eu tinha uma coisa que eu gostava muito, e eu gosto de contar essa história, porque é uma história que tem a ver com a minha vida de hoje. É muito curioso que quando eu tinha lá uns 10 anos, mais ou menos, lá em Belo Horizonte, eu gostava de dar aula para os meus amiguinhos. E era uma história, assim, é uma história interessante, porque assim, a gente eu gostava muito de falar sobre o universo, falar sobre as coisas, assim, né? Eu tinha uns livros assim de astronomia e eu brincava, a gente tinha umas aulas, né? A gente tinha alguns horários lá que eu combinava com os meus amigos e eu tinha lá um grupo de 4, 5 amiguinhos que brincavam comigo. Eu era o professor, eles eram os alunos na escola. Aí um dia eu resolvi dar prova para os meus amigos. No dia seguinte ninguém apareceu mais. Eles não quiseram mais brincar, falaram, nossa, a brincadeira está ficando muito séria, já não está mais legal. E eu estava empolgado, né, com aquilo. Mas e aí, assim, depois daquele momento, eles falaram, não, eu falei, essa brincadeira não dá mais. Mas é um caso real, parece um pouco pitoresco, mas realmente eu sempre gostei, assim, de transmitir conhecimento, de realmente tentar passar alguma coisa do que eu sabia, do que eu tinha aprendido. Então esse foi um gosto assim por algo que realmente sempre me encantou, sabe? Lecionar foi algo que sempre esteve assim, né? Lecionar é algo que sempre esteve nas minhas veias. Então eu acho que tem um pouco a ver esse passado com o que eu faço hoje. Mas eu queria ter realmente assim, alguma coisa relacionada à música, à poesia. Eu, vez ou outra, escrevo algum poema, né? Já tive sentença publicada em versos, já fiz algumas poesias que estão em alguns livros que eu publiquei. Então, isso é algo que eu ainda pretendo ainda desenvolver.
sabe? Esse lado artístico. Então eu nunca tive assim aqueles desejos, de ser médico, de ser engenheiro, ou de ser piloto de avião, né? Eu tenho um filho que é apaixonado por avião. Eu nunca tive essas coisas na infância. Eu realmente queria algo relacionado ao conhecimento, à ciência, também relacionado à arte. Então esse foi sempre o meu enfoque, assim, quando criança e adolescente. Em que faculdade o senhor se formou? E ao deixar a faculdade, o que tinha em mente para o seu futuro profissional? Eu estudei lá em Belo Horizonte, né? Fiz o ensino médio lá, né? A gente falava segundo grau, e fiz vestibular para a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, fui aprovado. Lá os primeiros ficavam no primeiro semestre e depois o restante no segundo. Eu entrei para o primeiro semestre e comecei a cursar em 1994 o curso de graduação em Direito na UFMG. E durante a faculdade eu gostava muito de pesquisa, né? Durante a faculdade eu fui monitor de Teoria Geral de Direito, fiz iniciação científica pelo CNPq, também fiz estágio e eu tinha uma vontade de seguir uma carreira acadêmica. Então, o meu planejamento era sair da faculdade, fazer um mestrado, fazer um doutorado logo em seguida. Mas, numa conversa que eu tive com meu pai, ele falou, olha, tem uma oportunidade, vamos para Goiânia, vamos começar a ter uma experiência prática, e depois você continua nessa sua ideia, né? E depois, assim, quando estava no final do curso, eu conversei bastante com ele. Ele me convenceu de que era importante ter uma experiência prática logo, né, de imediato, mas manter o estudo, continuar estudando. Então eu dei uma volta, né, eu fiz um ciclo para chegar, um círculo, na verdade, né, para chegar onde eu estou hoje, que é me dedicando também, né, à vida acadêmica. Então meu planejamento na faculdade era sair e seguir uma carreira acadêmica, mestrado, doutorado e lecionar. Mas aí, nessa boa conversa que eu tive com meu pai, ele me convenceu a ter uma experiência prática logo em seguida, após o término da faculdade, e foi isso que eu fiz. Chegou a advogar? Eu advoguei um tempo, inclusive eu vim para Goiânia em razão disso, né? Tive uma oportunidade de advogar aqui, e aí eu advoguei durante um tempo no escritório da doutora Eliane de Platon, né? E eu advoguei um tempo lá e logo em seguida, assim, eu fiquei alguns meses, eu percebi que eu gostaria muito de seguir a carreira de magistrado, né? Interessante, assim, que meu pai de certa forma influenciou, mas eu tinha aquela vontade de ter, de me dedicar à academia, à parte científica e tal. Então eu fiz esse desvio assim de rota, digamos assim, né, para advocacia. E aí eu, enquanto advogado, eu percebi que a advocacia é uma atividade desgastante, que tem muitas demandas. E olha que isso foi antes da era de WhatsApp e tudo mais, de redes sociais, né? Eu fico imaginando, né, como é árdua a atividade de advocacia hoje, com tantas demandas, né, com clientes podendo se comunicar o tempo todo por WhatsApp e tudo mais, né? Então, eu mesmo nessa época falei, olha, isso é desgastante para mim, é árdua essa tarefa. E resolvi fazer concurso, aí foi quando eu larguei um pouquinho a advocacia, né, que eu tinha, para me dedicar quase exclusivamente aos estudos para a magistratura trabalhista. Excelência, o seu pai, o respeitado desembargador Platão Filho, decano desse tribunal, do alto de sua personalidade ímpar, é um intransigente defensor do verdadeiro direito do trabalho. Ele o motivou a escolher a magistratura trabalhista? Com certeza, meu pai é um exemplo, né? Eu tenho no meu pai, tenho na minha mãe, assim, grandes exemplos, né? Minha mãe se chama Marisa, ela mora em Belo Horizonte
e ela me inspirou muito para um lado humano, sabe? É uma pessoa que se preocupa com os outros, tem uma sensibilidade muito forte. Qual a atividade dela? Então, hoje ela não trabalha, né? Durante muito tempo, ela e a mãe dela, né, minha avó, elas tiveram uma academia de ginástica lá em Belo Horizonte, e elas tiveram essa atividade empresarial lá. Depois ela fechou, hoje ela não está mais trabalhando, mas ela teve essa atividade ligada a essa academia de ginástica que hoje, né, isso foi antes do boom, né, das academias, então ela teve essa atividade. E ela sempre se preocupou muito com o outro, ela sempre se preocupou em amar as pessoas, em dedicar isso. Eu acho que ela me inspirou nisso. E meu pai sempre foi um exemplo para mim de profissional, sabe? De retidão, uma pessoa assim, honesta, séria. Então eu tenho assim nos meus pais esses exemplos. O exemplo da minha mãe como pessoa humana, sensível, e o exemplo do meu pai como grande profissional, que também, né, é uma pessoa humana, sensível, mas eu acho que as características mais fortes de cada um dos dois, eu acho que as características foram essas. Então eu tenho no meu pai assim um grande exemplo de profissional. Eu me lembro do meu pai ainda fazendo sentença à mão, ainda na caneta, usando papel, e aquilo me inspirava. Eu falei, poxa, meu pai sempre foi apaixonado pelo que fez, né? Sempre eu acho que ele é um juiz nato, assim. Meu pai sempre teve isso. E eu sempre o admirei por isso. Na faculdade eu me dediquei muito ao direito do trabalho. Eu tive uma professora que me inspirou muito, que foi a Alice Monteiro de Barros, saudosa, né? A Alice, ela foi considerada assim a nossa melhor professora. Então ela me influenciou bastante na escolha da área e as coisas foram assim me conduzindo a uma estatura trabalhista, pelo exemplo do meu pai, pelo exemplo que eu tinha nos professores na faculdade. Ali na Faculdade de Direito do FMG, a gente tinha, além da Alice Monteiro de Barros, Antônio Alves da Silva, que depois foi ser meu orientador no doutorado. Nós tivemos ali Carlos Alberto Reis de Paula, que foi presidente do TST, Márcio Túlio Viana, o Maurício Godinho Delgado, hoje grande ministro do TST. Todos eles eram professores na Faculdade de Direito. Então, assim, eu tinha ali na UFMG uma referência maravilhosa na área de Direito do Trabalho, né? Então, eu sempre fui caminhando por essa linha. Eu tive apoio dos dois lados, seja dentro da faculdade, né, com o conhecimento que era ali transmitido, quanto familiar, que eu já tinha isso já intrínseco, né? Isso eu convivia ali por dentro, respirava a justiça do trabalho, né? Convivendo com meu pai, e embora eu morasse em Belo Horizonte, ele aqui em Goiânia, mas nas férias, sempre que a gente se encontrava, eu podia sentir isso. Então, eu lembro de eu pequeno assistindo às audiências no Justiça do Trabalho, né, acompanhando esse trabalho do meu pai. Então, isso para mim foi muito natural, né, essa vivência com o meu pai. Então, acho que isso me inspirou bastante mesmo. Doutor Platão, em que ano deu seu ingresso na Justiça Trabalhista Goiana? Foi o primeiro concurso? Então, como que aconteceu, Orione? Eu me formei lá na UFMG em 98, e eu vim para Goiânia, advoguei durante um tempo aqui na Justiça do Trabalho, e no segundo semestre de 98 eu passei a me dedicar a concurso. Eu praticamente suspendi minhas atividades, né, e fiquei estudando. É uma história parecida com a do meu pai, né? Que meu pai também ele teve esse tempo de isolamento, eu fiquei um período praticamente estudando. E no final de 99 eu passei no concurso para juiz de trabalho no Pará. Na 8ª região, passei lá em primeiro lugar e com certeza essa aprovação se deu em razão dessa preparação que eu tive lá no FMG. Então, assim, eu percebia que a preparação que eu tive na faculdade me deu essa condição para, assim, com 23 anos, passar no concurso, ainda em primeiro lugar, no outro tribunal, né, no outro lugar. Então eu tive esse período lá no Pará. O Tribunal do Pará, da 8ª Região, pega Pará e Amapá.
eu fiquei um período em Belém, na fase inicial, depois eu fui para Santarém, no Pará. E eu fiquei lá no Pará até início de 2001. Naquela época, a gente não tinha muito, ainda não havia possibilidade de remoção, ainda não era permitido, e as permutas eram difíceis. Naquela época, eu até tentei, mas não consegui alguém que quisesse fazer a permuta comigo, ir para o Pará e vir para Goiás. Eu tive uma experiência boa lá, gostei de estar no Pará, eu tenho muitos amigos lá, é uma região riquíssima, né, culturalmente, em todos os sentidos, mas eu estava longe da família e queria vir para mais próximo daqui. O concurso, aí eu fiz outro concurso, estava aberto o concurso para Brasília, na 10ª região, e aí eu continuei estudando no período que eu estava lá no Pará e fiz o concurso para a 10ª região. Passei também em primeiro lugar na prova lá do TRT de Brasília, e lá eu fiquei durante 4 anos. Então fui em 99 Pará, em 2001 eu passei em Brasília, fiquei 2 anos em Brasília e 2 anos em Palmas, né? Eu fui para Palmas e fiquei lá no Tocantins até 2005. E no ano de 2005 eu fiz uma permuta de Brasília para Goiânia. Troquei com a colega Nara Cinda, né, que foi juiz aqui, e o meu ingresso, então, na 18ª região se deu por permuta. Em abril de 2005, 11 de abril de 2005, eu tomei posse aqui no TRT da 18ª região. E eu fiquei como substituto durante 8 anos, somente em 2013 que eu fui promovido a titular, primeiro em Quirinópolis, depois fui removido para Jataí e agora em São Luís de Montes Belos, onde eu estou como juiz titular. Doutor Platão, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, por alguns anos foi considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Observando toda essa estrutura, o senhor esperava que o TRT de Goiás crescesse tanto? Olha, interessante, porque o TRT de Goiás, ele hoje está numa posição, assim, embora ele seja considerado um tribunal de médio porte, ele é referência em muitas coisas, né? Por exemplo, em termos de tecnologia de informação, ele é uma referência. As nossas instalações físicas, acho que são muito boas. Mas a maior qualidade, eu acho, do nosso tribunal é o material humano que a gente tem, né? São os recursos humanos que a gente tem, são as pessoas que estão aqui. Acho que isso faz do nosso tribunal um tribunal realmente grande, né? Porque nós temos servidores extremamente qualificados, nós temos juízes da melhor qualidade, e eu posso fazer uma comparação, assim, né, sem demérito algum a outros tribunais. Eu que conheço um pouquinho a realidade do TRT de Minas, passei pelo Pará, passei por Brasília, eu vejo assim, que o nosso tribunal ele tem entre os juízes digamos assim, uma homogeneidade num nível muito alto, né? Então a gente tem juízes preparados e muito comprometidos, né? Isso faz do nosso tribunal um tribunal exemplar e um tribunal de vanguarda, né? Eu vejo assim que os titulares eles vestem a camisa mesmo de onde estão, né? Os substitutos também se dedicam com afinco, e essa é uma característica nossa, né? Claro que nos outros tribunais também temos juízes maravilhosos e tal, mas eu percebo que há assim, um desnível nos outros regionais, com todo respeito. O nosso, por sua vez, eu acho que assim, tem uma grande massa de juízes comprometidos. Eu acho que isso que faz o nosso tribunal grande. Então, eu penso que assim, nós estamos sempre numa crescente. Assim, né? O tribunal nosso é jovem, mas em vários aspectos ele é um tribunal paradigmático, né? Em termos, por exemplo, do trabalho que vem sendo desenvolvido pela escola judicial. Agora eu estou como coordenador pedagógico da escola e a gente vê, em comparação com as outras escolas, como a nossa escola está na frente em muitos aspectos, né? Semana passada mesmo tivemos um encontro das escolas e a gente pode ver como a nossa escola
ela tem uma boa qualidade, como os juízes participam das nossas atividades, isso é muito bom. Em todos os aspectos, eu acho que o nosso tribunal ele é grande, né? Grande nesse sentido de ser uma referência, de ter bons julgamentos, de ser um tribunal equilibrado, ser um tribunal com um nível realmente que é modelar para o país. E com boas histórias, né, para contar. É um tribunal que realmente a gente vê que os juízes estão engajados, juízes e servidores estão engajados, né, fazem daqui um lugar de excelência e um lugar também bom de se trabalhar, onde as pessoas convivem de forma agradável. Então, acho que essa é uma característica do nosso tribunal. A justiça do trabalho é uma justiça célere, respeitada e de fácil acesso também. A que se deve isso, doutor Platão? Bom, em primeiro lugar, nós temos algo que facilita o acesso, que é a inexigência, né, a não exigência de custas de recolher algo para se ingressar como ação. Essa é uma coisa fundamental, porque se vai ajuizar uma ação na Justiça Comum Estadual, na Justiça Federal, há necessidade de recolhimento prévio de custas para ingressar com uma ação. Nós não temos isso, né? Qualquer trabalhador ou até mesmo empregador, é possível haver uma ação de empregador, né? Por exemplo, como uma consignação em pagamento, é possível o empregador ser o autor da ação. Em todos os casos, né, ou pelo menos a princípio, não há recolhimento prévio de custas. Então, o trabalhador ele tem um amplo acesso. Isso faz com que haja esse ingresso com uma tranquilidade maior. E o que faz a Justiça do Trabalho, célere? Eu vejo que é o comprometimento dos magistrados e dos servidores com ela. Há um espírito na Justiça do Trabalho de entregar num prazo razoável a prestação jurisdicional. E a que se deve isso? Eu vejo que nós temos uma organização, planejamento que é diferenciado. O que a gente faz assim, e comparando com outros órgãos? A gente tem uma triagem dos processos que faz com que nós eu tenho um monte de processo como determinada categoria para julgar. Bom, eu vou juntar esses processos, não no mesmo processo, mas eu vou reunir e vou dar andamento para que essa leva possa ser resolvida, né? Eu tenho certas situações, então isso se faz muito nas varas do interior e também na capital, mas assim, no interior é mais fácil, por exemplo, onde eu trabalho, né, em São Luís de Montes Belos. Eu tenho muitos processos que são parecidos, semelhantes, então eu faço a organização da pauta de forma que uma determinada empresa, se ela tem, por exemplo, 30 processos em face dela, eu posso fazer numa pauta mais esticada aqueles processos daquela empresa. Então eu dou vazão a tudo aquilo. Essa responsabilidade, esse compromisso, essa preocupação com o planejamento das ações, eu acho que é isso que faz a Justiça do Trabalho ser rápida e ser organizada, né? E poder entregar com prazo razoável aí a prestação jurisdicional. Doutor Platão, como o senhor avalia a relação da sociedade com a Justiça do Trabalho hoje? Eu acho que há uma relação um pouco de amor e ódio assim à Justiça do Trabalho, né? Porque existem aqueles que a amam, existem aqueles que a odeiam, mas acho que há uma certa incompreensão a respeito dela, né? Porque muito se pergunta, mas eu já dei entrevistas, né? E já me perguntaram várias vezes se todo trabalhador ganha na Justiça do Trabalho. É só entrar que ganha. Então tem uma ideia equivocada a respeito da Justiça do Trabalho de que ela seria assim tão protecionista que seria apenas necessário que ingressasse como ação para que o trabalhador fosse bem sucedido. E essa não é a realidade. Eu acho que a justiça está aqui, embora a lei seja né, traga uma proteção, o juiz ele tem que olhar os dois lados, ele tem que buscar o equilíbrio, ele precisa ser imparcial. Então, nessa situação, a justiça não pode
ver só um lado, né? E essa impressão que se passou acerca da justiça do trabalho, de um excesso de protecionismo, faz com que haja uma ala da sociedade que veja a justiça do trabalho não tão com bons olhos assim. Então, acho que se a justiça do trabalho é vista por alguns de uma forma negativa, é por causa dessa impressão equivocada que se passa, né? Alguns trazendo essa ideia. E se a gente for olhar estatisticamente, se a gente for olhar na prática, o empregador que age corretamente, que cumpre a legislação, se tiver uma ação contra ele, essa ação não vai ser bem sucedida se ele tiver agido corretamente. O problema que as pessoas confundem é o seguinte, é que se uma empresa não cumpre as suas obrigações, e se houver uma reclamação, naturalmente a empresa vai ser condenada porque ela não respeitou aquilo que a lei exige. Então é uma falta de informação às vezes. Mas eu já vi muitos depoimentos, seja de empresários, né, seja das pessoas em si, que dizem, olha, eu tenho uma empresa, né, eu já ouvi isso tantas vezes, eu tive na minha vida uma ação, eu tenho não sei quantos empregados, tem 1000 empregados, eu nunca tive uma ação, essa é a primeira, eu já vi esse relato em audiência, a primeira aqui, a gente faz tudo certo e tal. Por quê? Será que todas as empresas têm ação contra elas, né? E aí, quando tem uma condenação que ganha e a imprensa, né, aí aquilo é multiplicado e colocam aquilo como se fosse algo ruim. Mas, na verdade, o Justiça do Trabalho tem um papel importantíssimo, né, e a sociedade ela não pode, né, abrir mão dela pelo papel que ela tem. Então, se existem aqueles que admiram, eu acho que as pessoas sérias, as pessoas que conhecem o trabalho, têm um respeito grande pela justiça do trabalho, né? Então, eu acho que isso é uma característica da nossa sociedade de hoje. Quando se vê aí toda essa influência das redes sociais, às vezes né, parte da mídia que não é tão comprometida com a verdade, essas imagens elas acabam sendo distorcidas por algumas questões. Às vezes pegam uma coisa com exemplo que é exceção e quer passar como se fosse a regra. Mas, em geral, a meu ver, a relação é boa com a sociedade. Eu acho que há um respeito, há uma admiração e há um reconhecimento. Mas não se pode esperar que seja unânime, né? Porque dizem que a unanimidade é burra. Então, eu acho que é natural que existam aqueles que gostem, existem aqueles que não gostem, e a gente tem que respeitar e lidar com todos, e a gente tem que entender que às vezes uma pessoa que é condenada, ela se sente mal por aquilo, mas eu vejo que, regra geral, o nosso trabalho é muito sério, comprometido com as provas do processo, comprometido com o que realmente é trazido pelas partes, né? Então, acho que, assim, pelo comum, pelo geral, a nossa relação tem sido muito boa. E a gente vê isso transmitido pelos advogados que nos procuram, pelas partes no dia a dia. Então, se for um trabalho sério, eu acho que ele é reconhecido. E se a mídia conseguir passar isso, porque se a gente for comparar, por exemplo, os números da Justiça do Trabalho com a Justiça Estadual, com a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho ganha de lavada, com todo respeito, porque, né, em termos de prazo, em termos de atendimento, o nosso serviço aqui ele é muito bem feito. Doutor Platão, o senhor esteve à frente da presidência da Matra 18 no biênio abril 2011 a abril 2013. Poderia falar sobre aquela experiência? Claro, foi muito bom assim, estar na presidência da Matra 18, né, representando os juízes aqui de Goiás, né, representando, no caso, todos os associados. A gente conseguiu congregar praticamente todos os juízes daquela época e a Mata representa também os associados, seja de primeiro grau, seja no segundo grau. Então, juízes e embargadores estiveram ali. Foi uma experiência muito rica, primeiro por manter contato próximo com os colegas, né, poder ter um relacionamento mais profundo.
Segundo, porque a associação ela permite uma visão muito larga das coisas. Então eu tive oportunidade de várias vezes estar no Congresso Nacional, batalhando pelos nossos projetos, acompanhei ali projeto de criação de cargos para o tribunal, criação de cargos nas varas, e isso foi muito importante para o meu crescimento como pessoa e até crescimento cultural mesmo. Então foi um período de várias conquistas, né? A gente tem, por exemplo, a partir daquela gestão, nós passamos a ter assento e voz nas sessões administrativas do Pleno. Nós conquistamos isso nesta gestão. Nós tivemos várias conquistas internas para os associados. Foi um período, assim, foi um biênio muito proveitoso, sabe? Eu acho que para a associação como um todo e para mim particularmente por ter podido estar ali com os colegas, convivendo com eles no dia a dia, estar ali o tempo todo à disposição de todos na associação. Então foi um período muito interessante. Inclusive, essas entrevistas que eu comentei antes, né, sobre essas, né, às vezes o pessoal pergunta, mas o que é o Justiça do Trabalho? Por que o Justiça do Trabalho é tão protecionista assim e tal? E eu sempre tentava passar esse outro lado, né? Enquanto o presidente da AMATA, representando aqui os colegas, eu quando era entrevistado, eu sempre falava sobre essa visão que a gente tem que ter dos dois lados, né, nessa relação capital e trabalho, porque não adianta você condenar uma empresa, né, e sacrificar tudo porque é na empresa que estão os empregos. Você acaba com a empresa, você com ela leva muitos empregos. Então a gente tem que ter essa responsabilidade social, saber que se a empresa estiver errada, ela vai ser condenada porque a lei assim impõe, mas também a gente não pode achar que toda empresa é ruim e colocar todo mundo na vala comum. Existem empresas sérias, existem empresas que não são, assim como existem empregados que são sérios e aqueles que não são. Eu acho que o que vai decidir ali, o que vai fazer, vai ser o centro da nossa atuação é buscar, com base na lei e com base nas provas, aquela que é a decisão mais correta e mais justa no caso concreto que a gente está avaliando. E como está sendo a sua experiência como titular da Vara de São Luís? Poderia falar sobre esse assunto? Claro, estar lá na Vara de São Luís de Montes Belos, para mim tem sido um momento muito positivo. Primeiro porque a Vara de São Luís de Montes Belos abrange quase 30 municípios, então a gente responde ali nas cidades do entorno, a gente tem um posto em Iporá e a gente vai até Aragarças, né, divisa com Mato Grosso. Então a gente tem uma diversidade muito grande ali de situações, né? A gente pega ações muito variadas, né? E segundo, porque a gente tem um relacionamento muito bom com os advogados, né, com os jurisdicionados ali. Eu tenho um colega que é o juiz auxiliar da Vara, o juiz Lucas de Sá, que é um colega brilhante. Então tem sido um momento muito positivo, né, muito proveitoso, porque eu tenho prazer de estar ali, né, de conviver com as pessoas naquela localidade, de trabalhar ali. Hoje a gente conseguiu organizar bem os nossos processos lá, então nós estamos com uma pauta muito boa, nós estamos com um número de processos todos sob controle. Então eu tenho visto que essa passagem, né, porque a gente está sempre de passagem, né, não porque eu não queira ficar lá, porque eu gosto de ir lá e poderia ficar, mas é natural, né, que com o passar do tempo a gente se aproxime de Goiânia, né, e eu tenho realmente essa vontade de estar mais próximo, né, da capital, né, minha esposa e meus filhos moram aqui em Goiânia, então eu tenho essa dificuldade de ter que deslocar, mas só por isso, porque o lugar é muito bom, né, é muito aprazível o trabalho lá e adoraria ficar lá se não fosse a distância, embora a distância seja pequena, de 120 quilômetros mais ou menos a Goiânia, mas é uma viagem que a gente tem que fazer, então
eu gostaria muito de estar aqui, né, com minha esposa, né, a Patrícia, os meus filhos, Lucas e Matheus, que moram aqui em Goiânia. Então, eu tenho essa dificuldade, às vezes, de estar me deslocando, né, para ir a São Luís. Mas essa a meu ver, a única desvantagem de estar como titular de lá, porque a cidade é muito agradável e também os processos ali são relativamente tranquilos de trabalhar, então não tenho nenhuma dificuldade de estar ali, salvo essa. Mas pelo meu trajeto, né, eu saí, eu estive em Quirinópolis, depois em Jataí, cidades, né, com mais ou menos aí 300 quilômetros de distância, agora estou em São Luís de Montes Belos, e a ideia é com o passar do tempo, não sei quanto tempo, mas estar mais próximo de Goiânia para ficar junto da família mesmo. Excelência, sabe-se que o senhor é um homem eclético, possui um currículo elogiável, além de juiz, é doutor em direito, escritor, palestrante, respeitado professor da UFG, nas disciplinas de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, entre outros. Poderia falar como consegue ser tão plurivalente? Bom, alguns adjetivos aí são fruto da sua gentileza, Ariane, mas eu gosto muito, como eu contei desde o início, né, eu tenho eu sempre tive vontade de lecionar. Então eu tive uma oportunidade, e até eu acho que vale abrir um parênteses para contar essa historinha, como é que eu cheguei na UFG. Eu fiz o mestrado em Direitos Humanos na UFG, depois eu comecei a fazer o doutorado na UFMG, então eu fui para a minha faculdade de origem, né, fui para Belo Horizonte, e eu fiquei um tempinho afastado da jurisdição para poder cursar o doutorado lá no UFMG, e durante o meu curso surgiu um edital para concurso para professor efetivo, né, da UFG. E eu me vi numa situação assim muito complicada, porque eu tinha 1 ano e meio de doutorado e o doutorado ele se faz, né, regra geral, entre 2 e 4 anos. Então, inclusive, era exigido lá o tempo mínimo de 2 anos para cursar o doutorado. E eu tinha apenas 1 ano e meio quando saiu o concurso. E o concurso exigia o título de doutor. Então foi assim, uma das experiências mais, assim, digamos, difíceis, né, e sofridas da minha vida, mas que acabou no final feliz. O que aconteceu? Eu estava, né, nesse período do curso, com 1 ano e meio de doutorado, e abri o concurso para professor de Direito Processual do Trabalho na UFG. Eu falei, poxa, é a chance da minha vida. Eu não sei quando vai ter outro concurso, para a área que eu gosto de lecionar, tem toda a segurança para falar de processo de trabalho, que eu lido com isso todos os dias, e tinha aquela paixão, poxa, ser professor da UFG, que sonho. Mas eu tinha esse desafio, poxa, ainda não tinha o título necessário. E aí o que eu fiz? Bom, eu me inscrevi para a prova, eu podia me inscrever e eu tinha que ter o título quando fosse tomar posse. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer o concurso e busquei acelerar ao máximo o meu doutorado. Falei, poxa, eu tenho que terminar. E o problema é que eu não tinha, assim, eu não tinha muita coisa da minha tese, né? Porque eu estava planejando fazer a tese entre 2 e 4 anos, que era o prazo normal. E aí, Ariane, saiu esse concurso e eu me isolei. Eu falei, bom, eu tenho que terminar. Aí falei, vou passar meus 40 dias no deserto lá para conseguir terminar. O que eu fiz? Eu fui para os Estados Unidos. Lá eu ia fazer uma pesquisa na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, fazia parte da minha pesquisa. E eu tive um amigo que me cedeu um escritório. Ele estava viajando para a China, ele morava lá. Falei, pô, eu vou ficar isolado de tudo, né? No outro país, num lugar que tinha material de pesquisa, mas eu vou ficar longe todos os contatos para eu poder conseguir. Né? Minha esposa me acompanhou,
ela ficava lá numa casa que a gente foi recebido por uma família lá, e eu ia para esse escritório. E eu ficava, Ariane, assim, totalmente isolado do mundo. Eu passei 40 dias nessa situação para escrever a tese de doutorado. E felizmente eu consegui, em 1 ano e 9 meses, concluir o curso. Inclusive eu voltei antes do meu período de afastamento, que já tinha sido deferido pelo tribunal. Terminei a tese e consegui ser aprovado no concurso e passei em primeiro lugar também na prova do concurso para o UFG. O que passou em segundo lugar, ele já tinha doutorado na USP, o candidato. Então, assim, foi tudo concomitante, eu tinha que passar no concurso e ao mesmo tempo defender, ter o título para conseguir assumir. E aí, felizmente, eu consegui ser aprovado no concurso e tomar posse, e hoje eu estou lá na UFG, estou lá desde 2016. E o que fazer para dar conta de tudo, né? Eu não me afastei da jurisdição nesse período em que eu estou como coordenador pedagógico da escola, então hoje eu acumulo a coordenação pedagógica da escola judicial, a vara de São Luís de Montes Belos, né, como titular, e o cargo como professor da UFG. Dou aula na graduação para o 9º período. Eu sinto carinho enorme dos alunos, que no meu primeiro ano lá eu fui padrinho de formatura da turma, no segundo ano eu fui paraninfo. Então, assim, eu já vejo que assim, os alunos, né, gostam da aula, isso é visível, e eu acho que isso é um reconhecimento. E o que eu faço para gostar do que eu faço, né? Eu tenho um prazer enorme, né? Hoje mesmo dei aula, comecei às 7 horas da manhã, né? Dei aula até às 9, depois às 9 vim para a reunião da escola, e eu faço isso tudo com muito prazer, né? Primeiro porque eu gosto da aula, eu gosto da minha atividade como juiz, né? Lá na faculdade também eu assumi outras funções, hoje eu estou como coordenador de pesquisa da Faculdade de Direito, gosto muito de pesquisar, tem alunos lá orientandos como de iniciação científica, monitores, estou na pós-graduação também em Direito e Políticas Públicas, e isso tudo é possível com muito planejamento e muita disciplina, né? Porque se não fosse essa organização, então assim, final de semana eu tenho que organizar a minha semana, e aí eu busco fazer com que tudo corra da melhor forma. Aí, né, é claro que a gente sacrifica algumas coisas, tem algumas dificuldades, não dá para querer fazer tudo da melhor forma possível. Eu sou um pouco perfeccionista, né? Eu quero fazer tudo da melhor forma. Então, assim, eu cuido demais das estatísticas lá da Vara de São Luís. Não falta nenhuma aula da graduação, assim, eu tenho uma presença quase assim, de 100% das aulas, só não vou quando eu não estou em Goiânia, quando eu tenho atividade, mas eu faço questão de ir lá da aula e de me dedicar ao máximo aqui às atividades da escola. A gente vê que a escola tem realizado trabalhos desde quando eu e o desembargador Eugênio assumimos, né? O desembargador Eugênio é o atual diretor da escola. Desde que ele assumiu, a gente tem buscado sim, fazer o melhor e ter o melhor das atividades. Tudo eu faço com muito prazer, com muito amor, com muita alegria. Então acho que é isso que faz com que a gente consiga ter né, todas as atividades ao mesmo tempo e sem prejudicar também a família. Eu busco sempre reservar o tempo para minha esposa, para meus filhos e fazer tudo com intensidade. Eu acho que é isso que faz, né? A gente tem pouco tempo junto, mas com muita dedicação, de uma forma muito intensa. E ao mesmo tempo eu consigo ainda produzir, né? Escrevi nos últimos anos aí 2 livros sozinho, né? Que foram resultados aí das minhas pesquisas no mestrado e no doutorado. E também a gente tem grupos aí que escrevem juntos, né? Tem o Quarteto Trabalhista, que tem as obras, uma obra que ficou muito conhecida sobre a reforma trabalhista, né? Publicamos recentemente um manual de audiência trabalhista, também com quarteto, somos eu, Fabiano Coelho, Ney Maranhão e Antônio Humberto. Esse grupo tem feito um trabalho que tem sido reconhecido e a gente vai fazendo as coisas à medida que vai tendo a demanda e que a gente vai também tendo aí a oportunidade. Então eu tenho um lema, eu carrego isso, né, minha avó, mãe da minha mãe já falava, né, que a oportunidade não tem rabo, né, e eu tenho esse lema, eu carrego isso para a minha vida,
né? Então eu vejo assim, tem as oportunidades, eu vou tentar abraçar, né? Se tem um espaço, eu procuro ocupar, porque tem situações que a gente não pode perder, né? Eu não vou deixar passar uma oportunidade como essa, de estar lá na faculdade fazendo o que eu gosto, ou de estar na escola contribuindo da forma que eu gosto. A gente se sacrifica, mas no final das contas dá tudo certo, né? Tem um lema também, né? O pai de Fernando Sabino dizia que é, tudo dá certo, no final tudo dá certo, se não deu certo é porque não chegou ao final ainda, né? Então eu vejo isso com muita tranquilidade, né? A gente tem que buscar as coisas acontecerem. Outro lema que eu carrego para mim também, eu brinco muito com os meus servidores lá, assim, cada dia com a sua agonia, sabe? A gente, se ficar preocupado em resolver tudo ao mesmo tempo agora, não dá. Então a gente tem que buscar tijolo por tijolo, construir a nossa casa e com muita paciência, com muita perseverança, com muita humildade, sabendo que as coisas se constroem aos poucos, é no dia a dia. Se a gente quer ter uma tese de doutorado de um dia para o outro, a gente não vai conseguir. Mas se eu escrever 2 páginas por dia, se eu escrever 5 páginas por dia, ao longo de um tempo eu vou ter um bom trabalho. Agora, às vezes as pessoas se apavoram, se desesperam, querem fazer tudo ao mesmo tempo agora e não conseguem o resultado que desejam. Então, eu já percebi isso, a maturidade vai nos levando, né? O amadurecimento nos mostra que a gente precisa ir caminhando aos poucos, com tranquilidade, com paciência e no final dá tudo certo. Doutor Platão, entre as varas aqui da 18ª região que foram premiadas com o selo diamante, que alcançaram o cumprimento de todas as metas exigidas pelo CNJ, está a vara de São Luís, a vara em que o senhor é titular. Como foi? Poderia falar sobre o assunto? Sim, é curioso, né, Ariane, que assim, a gente, em meio a tantas coisas, né, em meio a tantas atividades, eu sempre tenho essa preocupação, assim, de, poxa, já que eu estou fazendo tantas coisas, eu não posso descuidar de uma né, e dar mais atenção a outras. Então eu fico, assim, nessa luta interna para tentar dar conta de tudo da melhor forma, né? E com o apoio do juiz auxiliar lá, o juiz Lucas, e com o apoio de toda a equipe, né, a gente conseguiu, com o trabalho feito em 2018, agora no início de 2019, receber o selo diamante aqui do nosso tribunal pelo cumprimento de todas as metas do CNJ. A gente, ao longo do ano, procurou fazer uma gestão dessas metas, né? Até foi algo elogiado, inclusive pelo corregedor, porque nós criamos lá os gestores de metas na vara. Então, o servidor César, que é o diretor de secretaria, e o Gilberto, que é o chefe do posto de Porá, eles se engajaram durante o ano todo para verificarem as nossas estatísticas, a nossa produção, a fim de verificar se estava havendo cumprimento das metas. E aí, no final, né, do ano e início deste ano, nós verificamos que todas as metas, com muita alegria nossa, né, foram cumpridas. Então, é muito bom saber que, né, diante de todas essas coisas, a gente está conseguindo fazer um bom trabalho lá. Né? Mesmo eu sendo professor da UFG, tendo essas outras atividades, e eu não descuidei dessa parte que, para mim, é a atividade principal. Né? A atividade primordial tem que ser a magistratura, e eu coloco como realmente prioridade absoluta, claro, no campo profissional, porque no campo pessoal a prioridade é a família, claro, a gente não pode descuidar dela, mas no campo profissional a nossa prioridade é a nossa prestação jurisdicional. Então eu fico muito feliz de essa dedicação minha para o UFG não ter prejudicado esse lado aqui que é a nossa atividade jurisdicional para o TRT. Então nós conseguimos sim, né, alcançar esse selo diamante, levamos isso para a nossa equipe, para nós, inclusive todos vieram a Goiânia na entrega do prêmio e tal, né, praticamente toda a equipe estava aqui. E esse é o reconhecimento também para os advogados, para os jurisdicionados da região, todos se regozijam, né, todos ficam felizes com essa
premiação, que é o resultado, né, o coroamento dessa nossa atividade lá. Mas eu tributo muito ao colega juiz Lucas, que é um incansável magistrado. Ele é daqueles que realmente veste a camisa, ele acompanha todos os dias estatísticas, então se alguém tem que ser realmente premiado, elogiado, é o colega Lucas, que conseguiu esse trabalho maravilhoso lá. Excelência, a Justiça do Trabalho completa agora em maio 78 anos de história. Que efeitos a reforma trabalhista já produziu nesse 1 ano e 4 meses em que está em vigor? Poderia fazer uma análise sobre os desafios e perspectivas gerados pela reforma trabalhista? Olha, a reforma trabalhista é o resultado de uma reação ao que se tinha, e que eu até já falei anteriormente, dessa visão que a Justiça do Trabalho é muito protecionista e tal. Então, de certa forma, essa reforma de 2017, ele atendeu, de certo modo, aos interesses da classe empresarial. Isso é inegável, incontestável. Agora, sim, num aspecto, eu vejo que a reforma proporcionou um certo equilíbrio, porque eu vejo que nenhum extremo ele é positivo, nada exagerado é bom, sabe? Para ninguém, para a nossa saúde, para o nosso corpo. Se eu fizer exercício demais, vai ser ruim. Se eu fizer exercício de menos, também vai ser ruim. Se eu comer muito, se eu comer pouco, tudo que a gente faz de forma exagerada não é positivo. A nossa vida, ela só é possível porque existe um equilíbrio entre Sol, Terra e Lua. Nós estamos a determinado grau, a velocidade da Terra está circulando, né, a 1.700 km por hora. É impressionante como é que está tudo girando e a gente está aqui parado. Por que existe todo esse equilíbrio? Porque tudo foi, né, calculado. Eu creio em Deus, acho que tudo é obra do Criador. Então, quando se pensa assim, nesse equilíbrio, eu vejo que as coisas estavam caminhando, não só do ponto de vista da legislação, mas também da jurisprudência, para um certo desequilíbrio nessa relação. Então a gente via a jurisprudência caminhando para uma proteção, às vezes exagerada. Eu vejo que algumas situações, por exemplo, acho super importante a proteção à mulher, a proteção à gestante, tudo mais. Mas a proteção, às vezes, ela é tão grande que se torna exagerada. Vou dar um exemplo, né? Eu particularmente não concordo com isso. A mulher, por exemplo, ela esteve gestante, ela tem o direito, claro, à licença e tudo mais. Se ela reclamar dentro do período da licença, ela evidentemente vai ter o seu direito reconhecido e tal. Só que existe um entendimento de que, isso é até majoritário, né? De que mesmo que ela reclame depois do período da estabilidade dela, mas dentro do período prescricional, ela teria direito a todas as verbas. Então, a meu ver, isso perde o sentido, porque assim, se o objetivo é a proteção do emprego, claro que no caso da maternidade é também a proteção à maternidade, à infância, se você leva para um lado que ela pode reclamar quando ela quiser e ela vai ter direito à indenização pelo período da estabilidade. Com todo respeito aos entendimentos contrários, mas eu acho que isso é um pouco exagerado. Eu acho que a proteção demasiada, ela acaba gerando desproteção. Eu tenho que buscar um equilíbrio entre uma proteção necessária e algo que seja razoável. O que foi acontecendo com a legislação? Ela foi se tornando cada vez mais protetiva, a jurisprudência também, e isso gerou um desequilíbrio. E a reforma trabalhista veio, ao meu ver, com pontos positivos e negativos, para buscar um certo equilíbrio. Em alguns pontos ela exagerou. Eu vejo que a reforma trabalhista é muito, muito perversa em certos pontos, como por exemplo na tarifação do dano moral. Né, quando eu tive um caso, eu julguei um caso no ano passado de trabalho em condição análoga de escravo, em que trabalhadores foram encontrados em condições degradantes, numa carvoaria, situação horrível, desumana. E eu me vi naquela condição, poxa, em razão da reforma trabalhista, eu tenho que limitar 50 vezes o salário do ofendido, que era o salário mínimo. Então o cara passa anos numa situação extremamente degradante, né? uma
situação desagradável ali que ele viveu. E aí era tão impactante que eu via o trabalhador e via a esposa dele, foram reclamantes no processo, parecia que eles viveram em outra era. O grau de sofrimento deles era tão grande que era visível, é como se eles tivessem saído de uma caverna, como se eles tivessem saído assim de outro tempo da nossa história. De tão entranhado era aquele sofrimento daquelas pessoas que viveram durante anos trabalhando em carvoarias, sem descanso, numa casa de palha que não tinha cômodos algum, que não tinha nenhuma divisão. Eles faziam a comida ao céu aberto, viviam assim praticamente ao relento o tempo todo e viviam naquela condição. Aí vem a reforma trabalhista e limita num patamar que é, a meu ver, totalmente descabido para uma situação como essa. Aí, no caso concreto, né, eu declarei inconstitucionalidade desse dispositivo legal e deferi um valor superior, porque eu entendia que deveria ser assim. Então, a reforma trabalhista ela traz alguns pontos que são perversos, outros que são razoáveis. Por exemplo, alguma limitação à reclamação, que na prática isso tem impactado. Hoje nós temos visto uma queda no número de ações e para mim está claro que é em razão da reforma trabalhista, porque ela trouxe responsabilidade àquele que reclama. Então, se eu tenho uma ação descabida, antes da reforma, o que aconteceria? Na pior das hipóteses, a pessoa poderia ser condenada em litigância de má-fé. Eu enfrentei um caso uma vez em que havia uma alegação de assédio sexual. A trabalhadora ela disse que tinha sido assediada pelo gerente e chegou no dia da audiência, a única testemunha que ela tinha, né, chegou lá e falou assim, olha, eu vim aqui porque ela me prometeu me dar um vestido de noiva para mentir a favor dela. E ela foi desmascarada assim em audiência. Né? Você vê, uma situação como essa é algo assim que impressiona. E o que eu pude fazer? Qual que foi o máximo que eu podia fazer, além de enviar ofícios a outros órgãos por aquela conduta, que podia ser até tipificada como crime, eu condenei a reclamante em litigância de má-fé. Foi o máximo que eu pude fazer naquilo. Hoje, uma situação como essa, né, a reclamante seria condenada em honorários advocatícios, teria outras formas, né, de se responsabilizar por aquela ação despropositada, descabida. Então, sim, já enfrentei muitas situações que mostraram, assim, né, na prática, que você não pode ter o que a gente chama, né, de aventuras jurídicas, que são ações totalmente descabidas, mas a gente, por outro lado, também não pode deixar de dar, né, de conferir a proteção àqueles que realmente precisam. Então, a reforma trabalhista, ela, claro que ainda precisa de um freio de arrumação, digamos assim, mas eu vejo que ela ajudou a trazer um equilíbrio. Né? Com o passar do tempo, as coisas vão se ajustando. Então, se por um lado a reforma foi exagerada e ela vem como uma reação a todo esse período de proteção que foi dada, que em alguns pontos eu acho que ela foi exagerada, da mesma forma a reação também a essa proteção ela acaba sendo às vezes exagerada. E aí o passar do tempo é que vai trazer esse equilíbrio que é necessário. Doutor Platão, na sua opinião, o futuro da justiça do trabalho está em jogo? Olha, eu sou uma pessoa naturalmente otimista, Ariane, sabe? Eu vejo assim as coisas. A história já mostra isso, né? Quando na década de 90 se tentou acabar com o X-Trabalho, eu mesmo estive lá, né? A saudosa desembargadora Alba, ela fez um movimento, foram todos a Brasília, eu também fui lá lutar pela preservação do X-Trabalho. O que aconteceu depois disso? O X-Trabalho saiu mais forte, ela cresceu. Né? Então, se tentou acabar com ela e ela não só se manteve viva, mas também ela cresceu e conquistou aí com a emenda 45 de 2004, com a reforma do judiciário, um papel muito grande. E a gente até tem propostas de ampliar a competência do X-Trabalho.
num dado momento, ela sofre ataques e ela corre risco, sim, não de se extinguir como um todo, mas de talvez ser absorvida aí por outro órgão, né? Ela poderia, porque não creio que seja possível acabar de uma vez por todas com o juízo do trabalho e tal. Talvez o juízo do trabalho fosse para alguma outra estrutura, mas continuaria ali como tem na Itália, por exemplo. Lá na Itália você tem, dentro da estrutura da justiça comum, o chamado Giudice del Lavoro, né? Eu tive um tempo estudando na Itália e pude conhecer um pouquinho o funcionamento da justiça. Lá você tem a justiça comum, tem como se fosse varas especializadas em trabalho com o Giudice del Lavoro, que decide tantas causas da iniciativa privada quanto da administração pública. Então é como se fosse um juiz que abarcasse na sua competência os servidores públicos e também os trabalhadores da iniciativa privada, né? E tinha nos tribunais também câmaras especializadas. Então, se nós não temos, como na Alemanha tem, uma estrutura da justiça do trabalho igual como a nossa, parecida com a nossa, né? Com juiz de primeiro grau, com tribunal regional, com o Tribunal Federal do Trabalho deles lá, que equivale ao TST, nós, assim, eu penso que a gente até correria o risco de sofrer uma absorção por outros órgãos. Tá? Mas os conflitos trabalhistas, eles continuam existindo, a necessidade de um juiz especializado, eu acho que vai sempre existir, então eu não acredito que nós teríamos o risco mesmo, ou nós teríamos como consequência de todo esse ataque o fim da justiça do trabalho. Não acredito mesmo, eu sou muito esperançoso de que a justiça do trabalho vai superar essa fase, sabe, que é crítica, que é difícil, mas eu acho que a gente precisa muito de um trabalho de marketing, de imagem, né? A justiça do trabalho precisa mostrar o que ela faz. Não é um marketing falseado, a gente não precisa passar maquiagem, nada. A gente tem que mostrar o trabalho que é feito, que é muito bom, os números mostram isso, o relatório Justiça em Números do CNJ mostra a qualidade do nosso trabalho, então é só mostrar o que a gente já tem. A gente não precisa fazer nada demais. Os ataques existem, sempre vão existir. Por quê? Porque a gente acaba, de certa forma, contrariando certos interesses. Né? A gente, é claro que qualquer um que seja condenado vai, né, é natural que a pessoa fique, né, inconformada com uma decisão que lhe é desfavorável. Mas eu acho que a seriedade da justiça, eu acho que essa é a tônica, é isso que vai fazer a nossa sobrevivência. O senhor acha que a justiça do trabalho é imprescindível? Sem dúvida alguma. Não tenho a menor, eu tenho certeza absoluta da imprescindibilidade, da importância, da relevância da justiça do trabalho, porque o que a gente vê na realidade, e creio que assim, isso não vai acabar, pelo menos até gostaria. Na verdade, se a gente for lá no início, né, se a gente tivesse uma sociedade perfeita, a gente não precisava nem de direito, a gente não precisava de justiça. Então, isso é da natureza, digamos assim, pecaminosa do ser humano, né, e isso é algo que vem desde a origem, não tem como a gente fugir disso. Da mesma forma que é preciso haver uma justiça para resolver as questões civis, né, nós também precisamos de uma justiça para resolver esses conflitos entre, né, o capital e o trabalho. Então ela é necessária porque na nossa natureza, se não houver esse aparato judiciário, é muito provável que numa relação onde há uma desigualdade, onde há uma parte mais forte e uma parte mais fraca, haja o descumprimento das obrigações trabalhistas. Então isso é muito natural. Não que devesse ser assim, não deveria ser, mas infelizmente numa sociedade que é imperfeita, isso acontece. E nas relações trabalhistas, isso é muito mais provável de acontecer, né? Porque, como eu disse, há uma situação de desequilíbrio. Então, não só
a existência dela, mas a presença de uma forma, assim, entranhada, né, com bastante capilaridade, ela é fundamental. Por exemplo, a gente tem varas aqui um pouco distantes, com uma vara de posse, que não tem uma demanda muito grande, né, recebe um número menor de processos que outras varas comparativamente. Mas o que a gente vê é que a presença da justiça lá já faz com que as obrigações sejam, de certo modo, cumpridas. Então, a gente não pode ver a justiça do trabalho só pelos números que ela produz, mas também o que ela é capaz de inibir, né? O que ela faz com que o papel que ela tem na sociedade de fazer com que as pessoas cumpram pela simples existência dela. Então, a extinção, a absorção dela por outro órgão poderia favorecer o descumprimento das obrigações trabalhistas, que seria uma catástrofe, eu acho, para a nossa sociedade. Doutor Platão, por que a justiça do trabalho incomoda? Ela incomoda porque ela é rápida, né? Isso, de certa forma, se diferencia das outras, né? Com todo respeito aí aos outros órgãos, mas a gente sabe que a justiça estadual ela não dá uma resposta como a justiça do trabalho dá, e infelizmente eu falo isso com naturalidade e ao mesmo tempo tristeza, né? Parece que a legislação trabalhista, a legislação brasileira em geral, não só a trabalhista no que diz respeito à execução, mas a legislação brasileira, ela acaba favorecendo o devedor. É muito triste quando você vê que para você ter o cumprimento de um contrato, você precisa ficar lá anos batalhando na justiça para ver algo que é claro. Eu tenho exemplos entre pessoas conhecidas, tem um caso de um amigo, que ele ficou 7 anos para reaver uma casa que ele vendeu e a pessoa pagou só a primeira parcela. A pessoa pagou a primeira parcela de uma casa de um valor elevado, era para dividir em 6 ou 7, a pessoa pagou a primeira, entrou para casa, não pagou mais, acabou com a casa, e ele não conseguia reaver a sua casa, sendo que ele mostrava tudo no papel, tudo, contrato, documento, tudo. Estava absolutamente claro que ele tinha o direito, né, que a pessoa não pagou, ele teria que ter o imóvel restituído, e não foi. Aí você vê, quando você tem alguém que quer se valer disso, né, que quer descumprir o direito, mas tem uma resposta rápida do Poder Judiciário, aquilo incomoda. Que a pessoa quer fazer, ela quer levar vantagem, mas tem uma justiça ali que não deixa, que não permite, porque responde rapidamente aos anseios da sociedade, atende o jurisdicionado de uma forma rápida. Então, como se tem ali em jogo interesses econômicos, né, você ter um órgão que, de certa forma, pela sua atuação, por cumprir a lei, esse órgão ele não vai atender aqueles interesses, mas vai aplicar a justiça, vai aplicar o direito, isso faz com que um setor da sociedade se insurja contra esse órgão. Então, infelizmente, a Justiça do Trabalho ela não atende a interesse de um ou de outra classe, ela aplica o direito. E ao aplicar o direito de forma rápida, ela faz com que algumas pessoas sejam contrariadas. Então, por isso que ela incomoda. Excelência, o senhor assumiu recentemente um dos cargos mais importantes do tribunal, o de coordenador pedagógico da Escola Judicial. Quais as expectativas e quais os projetos à frente desse novo desafio? Bom, primeiro eu tenho que agradecer a escolha do desembargador Eugênio, que como diretor me escolheu para ser coordenador pedagógico. É uma honra, uma alegria muito grande, porque eu sinto que estou num lugar em que eu gosto muito de estar, que é estar numa escola que cuida da capacitação dos juízes e servidores de todo o tribunal, que tem um planejamento para aperfeiçoar o trabalho. E então, para mim é uma satisfação imensa estar na escola judicial.
E eu e o desembargador Eugênio, nós temos muitos planos para aperfeiçoar a capacitação. E um desses projetos é ampliar o ensino à distância, possibilitando que mais pessoas, né, façam os nossos cursos. A gente tem um material riquíssimo que foi produzido nos últimos anos, que pode ser utilizado para capacitação, né? Vários cursos, palestras que já foram ministrados aqui, podem se tornar cursos para ensino à distância, permitindo aí um aproveitamento maior. E nós temos como ideias assim fazer alguns seminários que vêm para marcar. Nós temos alguns nomes internacionais, né? Tem um filósofo que a gente está em vias de trazer, está fechando aí a negociação para que ele venha ao Brasil, que é o filósofo Robert Alexi, ou Alex para alguns, que é o maior filósofo do direito vivo, né? E ele deve vir aqui em um evento e a gente está buscando assim, grandes nomes para compartilhar os seus conhecimentos conosco. Então a gente tem vários palestrantes de renome que estão já em contato para que a gente possa trazer e disseminar, né, entre os nossos colegas. Então a ideia é elaborar, assim, preparar grandes cursos, grandes eventos ao longo desse nosso biênio e estar o mais próximo possível dos nossos colegas. Então a gente tem essa ideia de nos cursos presenciais, nos eventos que são feitos aqui na escola, a gente tem essa vontade de ter um engajamento maior e utilizar também novas metodologias que aproximam e que trazem maior interesse. Então, a ideia nesse biênio é difundir mais as chamadas metodologias ativas, mudar um pouquinho aquele método tradicional de ensino em que o palestrante, o tutor, o professor, ele só traz a exposição e a turma fica apática, para um modo de ensinar mais participativo, de uma forma mais integrada. Então, a marca da nossa gestão vai ser a de realmente efetivar essas metodologias ativas, trazer mais tecnologia. Então, cursos, por exemplo, pelo WhatsApp, né, por que não utilizar essas ferramentas para uma maior participação, um maior engajamento. Essa é uma realidade do dia de hoje, né? As pessoas vivem muito tempo nos aplicativos, nas redes sociais. Então, por que não trazer essa experiência do dia a dia para a nossa capacitação? Essa é a nossa grande visão que a gente tem a respeito do papel da nossa escola. Todos os cursos da escola são avaliados após a sua realização na denominada avaliação de reação. Em sua maioria aqui no tribunal, essa avaliação alcança notas superiores a 9, na escala de 0 a 10. A que atribui essa avaliação tão positiva, doutor Platão? Inicialmente, eu creio que seja logo na escolha das pessoas que vão ministrar esses cursos ou fazer as palestras que são feitas aqui no nosso tribunal. A gente tem um processo assim, muito rigoroso, muito criterioso de seleção dessas pessoas. Então, não só a gente busca avaliações pretéritas, mas também conversar com outros colegas, buscar informações em outros tribunais sobre, por exemplo, eventual passagem de algum palestrante ou de algum professor. E o cuidado que a gente tem também durante o evento. Então, tudo que a gente faz, a gente tem um período pré, um período durante, um período pós-evento. Então, essa preocupação com a preparação do evento é muito grande. A preocupação durante o evento de atender, de estar junto, de perceber, de sentir o que está sendo feito, também ela é grande. E o pós-evento, né, que a gente busca o feedback, busca essas avaliações. Então, quando a gente vê que algo
não correu bem, a gente busca corrigir, e como a gente tem esse carinho, né, essa preocupação, isso vem das outras gestões também, né, a coordenadora pedagógica anterior foi a doutora Wanda, tinha uma preocupação gigante, né, com a perfeição, doutor Luciano Crispim, doutor Edson Vacari, todos que me antecederam tinham essa preocupação com a qualidade, com a excelência dos eventos. Então acho que as avaliações são resultado desse trabalho que vinha sendo feito e também de toda a equipe de servidores, né, da escola, o Gil, a Keila, toda a equipe aqui, ela é muito envolvida e muito preocupada com a excelência. Então isso é só um coroamento desse resultado que começa na preparação dos eventos. Doutor Platão, poderia compartilhar conosco quais foram os fatos mais marcantes da sua vida aqui no tribunal? Olha, eu tive alguns momentos assim de maior, assim, digamos, momentos que foram realmente emblemáticos. Assim, eu acho que a passagem, por exemplo, pela 8ª Vara de Goiânia, né, foi muito marcante. A convivência com a doutora Elza, que foi presidente do tribunal aqui, tem muitos casos assim inusitados dessa passagem pela 8ª Vara. Acho que a passagem pela presidência da Matra também foi muito rica pelos contatos que eu tive. E eu tive um período também que não está relacionado com a nossa atividade diretamente, mas a minha presidência no IGT também, pelas parcerias que nós fizemos com o tribunal, também foram muito significativas. Então acho que o que nós temos aqui no nosso tribunal assim que trouxe para mim uma transformação do ponto de vista pessoal foram esses contatos, esses eventos que nós fizemos pelo IGT, pela associação, os congressos do IGT feitos em parceria com o tribunal, com a escola judicial, né? Esse período aqui na capital, que eu atuei como substituto também, foi um período de muita produção, né? Então nós temos assim, eu tenho momentos aqui que são inesquecíveis, né? Não só nesses eventos, mas também todas as confraternizações que a gente faz, né? É um tribunal que cuida muito do lado humano, né? Então nós tivemos grandes momentos aqui de encontro, de congraçamento, que ficaram para histórias. E eu destacaria esses congressos, né, do Instituto Goiano de Direito do Trabalho, não só no período que eu estive à frente, né, como presidente do IGT, fizemos congressos, inclusive, aqui dentro do tribunal, né, no evento, na gestão do Dr. Mário Botazo, né, tivemos aqui o 18º Congresso do IGT, nós tivemos vários eventos aqui e essas situações também que foram inusitadas e que a gente conta, né, nos livros, algumas delas, eu conto em aulas. Então, essa possibilidade de conjugar essa experiência prática, profissional, com a vida acadêmica, ela é muito proveitosa, porque eu posso contar esses casos, essas histórias que nós temos aqui no tribunal, compartilhá-las, né, com os meus alunos, com os advogados. Então isso é muito interessante. Poderia compartilhar uma história divertida, vivenciada ao longo desses anos de magistratura? Eu acho que o caso mais inusitado, Arione, é um caso que já saiu até na revista Isto É, e foi um caso que foi divulgado pelo site Conjur e saiu no Globo e tal e tudo mais. Foi um caso que eu julguei aqui em que o trabalhador ele pedia indenização alegando que contraiu fimose no trabalho. Então, acho que a advogada, né, no caso, ela deve ter confundido com alguma coisa, porque ela disse que ele carregava peso e tal. E aí, ao invés dela alegar que ele teve lordose, cifose, escoliose, qualquer outra ose, ela escolheu a fimose. E foi um caso muito inusitado. E isso
ganhou as páginas aí como uma das pérolas do judiciário, né? E foi muito curioso porque no dia lá da audiência, né, eu me lembro, falei com a advogada, doutora, mas isso não tem nada a ver com o trabalho, né? Eu sugeri para ela, eu acho que seria melhor desistir, né? E ela deu uma resposta muito curiosa também diante daquele contexto, né? Ela falou assim, não, meu cliente não vai desistir não, mesmo porque ele está precisando muito de dinheiro. Eu falei assim, ó, mas o que isso tem a ver, né? Então foi um caso aqui da oitava vara, eu joguei o processo claro, improcedente e aproveitei para ser um pouco, assim, usar um pouco de, assim, fui um pouco digamos assim, né, busquei também trazer uma ideia de, assim, de que aquilo não seria adequado, né, para o contexto e usei algumas expressões assim até de uma certa brincadeira com a situação, né, claro que, né, com a rigidez que um processo merece, mas assim com palavras gentis e delicadas, né, deu um recado, falou, olha, isso não tem menor cabimento, né? Mas essa sentença ganhou aí, né, as páginas dos jornais, da internet, das revistas, e ficou realmente conhecido como, né, o caso da fimose. Então, esse foi o caso, acho que mais inusitado que eu tive aqui. Mas, assim, tem outros casos também que eu gosto de contar. Um que foi até, não foi tão cômico quanto esse, mas foi uma situação muito impactante, e na realidade até chega a ser triste, de uma secretária que ela foi lá numa brincadeira com o gerente de uma empresa, foi marcada com ferro de marcar pneu nas costas dela, e ela ficou com as iniciais da empresa nas costas. Foi uma situação extremamente inusitada. Como é que foi a situação? Era uma locadora de veículos e essa locadora ela tinha um ferro que marcava os pneus para evitar que a pessoa que locasse o carro devolvesse com o pneu usado. Então assim, para evitar que a pessoa, imagine, né, a pessoa ter o trabalho de trocar o pneu para devolver o pneu com o carro usado para se valer daquela vantagem ali mínima, né? Tudo bem que tem um valor econômico, mas é uma coisa muito, eu acho, muito insignificante, né? A pessoa ter esse trabalho para levar essa vantagem é muito triste. Mas aí nessa locadora tinha esse ferro de marcar pneu. Aí o gerente, brincando com a secretária, pegou o ferro quente e marcou e ficou a cicatriz das iniciais da empresa nas costas. Isso ganhou uma certa notoriedade, saiu até no jornal espanhol El País, um vizinho meu que viu e me contou e falou assim, oh, cara, você está no El País, lá da Espanha. Eu falei, como assim? Eu falei, tem uma notícia lá de um processo trabalhista de Goiânia em que uma secretária foi marcada com ferro e tal. E é uma situação, assim, claro, triste. No caso, eu condenei a empresa porque ela é responsável pelo ato ser empregado, né? O Código Civil diz lá no artigo 932 que a empresa é responsável pelos atos dos seus empregados, prepostos e tal. E condenei a pagar a indenização por danos morais, danos materiais, para que ela pudesse fazer uma cirurgia reparadora, e danos estéticos, porque era visível aquela cicatriz. E acabou que depois da decisão, eles até fizeram um acordo, o processo se encerrou da melhor forma. Mas foi outro caso também que me marcou muito, foi emblemático pela situação inusitada, chegando a ser bizarro, né? Uma pessoa ser marcada dessa forma, né, dentro da empresa, trabalhando, né, para uma empresa. A alegação ali de que teria sido uma brincadeira também, mas foi uma brincadeira infeliz e não há dúvida que a empresa teria que ser responsabilizada, como foi, depois até mesmo reconheceu, né, ela não recorreu e logo em seguida da sentença fez o acordo e resolveu o processo. Mas foram dois casos muito marcantes assim nessa nossa carreira. Mas teria inúmeros aí para contar, porque com quase 20 anos como juiz, né, a gente passa por muitas situações. Então, aqui em Goiânia, no interior de Goiás, e nessas passagens pelo Pará, pelo Tocantins, pelo Distrito Federal, eu já vi muita coisa que me chamou a atenção. Na verdade, cada dia que a gente passa é uma história nova, né? Eu recomendo muito aos meus alunos, digo que eles precisam assistir e ver mais a Justiça do Trabalho, de regras de audiência são públicas, e cada dia é uma diversão, né?
eu acho que não dá para passar também sem contar o caso, Ariane, o último caso que eu vou contar aqui, porque esse também é ótimo, né? Foi na Sexta Vara de Goiânia, e o que aconteceu? O trabalhador ele tinha trabalhado para uma lojinha de consertar calçados, né? E nessa lojinha teve lá um incidente e ele foi dispensado por justa causa. E a alegação lá do dono lá da loja é de que o empregado teria batido no filho do patrão, no filho dele. Assim, gente, nossa, mas esse tempo todo eu nunca vi uma justa causa em que a alegação era de que o empregado bateu no filho do patrão. Falei, poxa, mas que situação, né, inusitada essa. Aí eu fui instruir, né, na audiência, e curioso que a sala estava cheia de estagiário e tal, e aí todo mundo ficou curioso, né, o que vai acontecer nessa história aqui, né. Aí o reclamante veio, tentei acordo, não consegui, o reclamante veio e foi contar a história. Doutor, sabe como é que é? Eu dei uma festa de aniversário e foi o filho do patrão, e lá nessa festa a gente estava tomando cerveja e tal, e lá pelas tantas acabou a cerveja. E eu dei álcool pro filho do patrão beber. E ele bebeu e ficou doido e começou a bater nas pessoas, bateu na minha mãe, bateu na minha namorada. Aí eu bati nele, né, doutor? Eu falei, quase brinquei, né? Eu falei, até eu, né? Aí tá, tudo bem, né? Poxa, eu comecei a pensar, falei, como é que eu vou solucionar esse processo, né? Porque a CLT diz que isso seria uma justa causa, se o filho do patrão for superior hierárquico dele, eles trabalhavam juntos, né, ele estava subordinado a ele, mas a questão que a lei fala assim, olha, salvo em legítima defesa, próprio de outro. Eu falei, gente, será que é uma legítima defesa? Ele bater no filho do patrão porque ele estava batendo na namorada dele? Aí tá, aí eu falei assim, aí eu pensei assim, nossa, onde é que vai dar isso, né? Aí eu fui ouvir o patrão, né? Aí o patrão chegou, contou essa história e tal. Aí ele veio, pois é, ele bateu no meu filho, mas o pior não foi isso não. Eu falei, gente, tem mais alguma coisa, né? Ainda tem mais. O que é? Não, o pior é que todo mundo fica gozando meu filho, perguntando quantos quilômetros ele faz com um litro de álcool. Aí eu, sim, não aguentei, né? Morri de rir. Aí os estagiários todos ficaram rindo lá na sala. Eu falei assim, não, peraí, eu preciso tomar um café ali e sair da sala. E aí foi uma situação, assim, muito hilária, assim, sabe? Eu fiquei na Sexta Vara, assim, aí eu chamei o secretário de audiência e falei, ó, vai lá, faz uma proposta, não, eu não dou conta de continuar com aquela audiência, não. E aí acabou que eles fizeram um acordo, foram embora, eu falei, nossa, ufa, porque eu acho que eu não ia conseguir terminar de instruir, porque eu ia começar a rir na sala de audiência. Então essa, para mim, é a história mais divertida de todas, né, que eu já tive aqui, e ficou marcado, né, com certeza. Doutor Platão, o objetivo desse projeto é produzir entrevistas que servirão como fonte de pesquisa sobre a justiça do trabalho em Goiás. Que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a esse depoimento? Olha, eu queria dizer assim que a justiça do trabalho, ela tem um papel muito importante na sociedade, que é de trazer justiça numa relação que ela é naturalmente desequilibrada, né? Mas o juiz do trabalho ele tem um papel assim importante, dar um exemplo para a sociedade, né, de respeito, de valorização dessa relação que ela é indispensável. Eu sempre digo que o trabalho está na vida de todo mundo, né? Quando eu falo lá para os meus alunos, eu falo, olha, não tem como, eu não conheço ninguém que esteja totalmente livre de ter alguma relação de trabalho. Não existe. Então o trabalho está presente na vida de todo mundo, seja do empregado, seja do empregador, seja daquela pessoa que fica em casa, que tem uma condição boa
e que tenha lá um empregado doméstico, mas na nossa vida todo mundo vai ter de alguma forma uma relação com o trabalho, né? Então, a justiça do trabalho, ela deixa um legado assim extremamente relevante, porque ela está presente na vida das pessoas, seja quando ela age nos processos, seja quando ela não age, porque as pessoas cumprem porque sabe que tem um órgão que está ali para cumprir, para fazer observar aquela lei. Então, acho que assim, o exemplo que a gente pretende deixar é de uma justiça que busca ser correta com aquilo que ela faz, né, que busca dar um atendimento célere, porque isso é importante, não adianta nada a gente ter uma justiça depois de passadas décadas aí. Então, essa atitude de buscar julgar com correção, de buscar servir, porque eu acho que é essa a ideia. Acho que o trabalho talvez seja a que está mais próxima da sociedade, que está mais próxima do cidadão. Então, essa atuação nossa, ela precisa ser lembrada, ela precisa ficar para a história. O que a gente está fazendo aqui é um mero recorte, né? Um retrato de um tempo. E o que representa esse tempo, acho que para mim e na vida das demais pessoas, demonstra que a justiça do trabalho evoluiu muito, ela cresceu demais, mas ela cresceu com responsabilidade, com seriedade e tal. Eu acho que é isso que a gente busca deixar, sabe? Atuar da forma mais transparente, mais célere, mais honesta e também com uma singeleza, com uma simplicidade que nos é característica, que a gente não fica preocupado com formalismo, a gente é o que é, e eu acho que todo mundo tem que buscar ser o que é, né? E a partir de suas experiências, que palavras deixaria um magistrado que está iniciando sua carreira na área trabalhista? Olha, para o magistrado, eu digo que ele precisa ser o tempo todo humilde. Eu acho que essa é uma característica, isso acho que faz parte, deve fazer parte da essência de um juiz do trabalho. Às vezes as pessoas confundem humildade, às vezes com insegurança, com assim, uma situação em que a pessoa não se dá respeito. Eu acho que um magistrado que está no início, que pode ter a simplicidade, a humildade, saber que ele está sempre disposto a aprender, porque às vezes é natural, né? Uma pessoa passa no concurso, acha assim, agora eu vou transformar a minha vida, vou ganhar bem, vou ter o respeito das pessoas, e a ideia é que eu tenho essa frase também para mim, muito, que respeito não se impõe, se conquista. Então, se eu posso agir com humildade e ao mesmo tempo com segurança. Eu posso estar firme, mas sendo humilde, porque eu sei que eu posso errar, que todo mundo pode errar, e principalmente para aquele que está começando tem que ter consciência disso. Olha, eu não sei tudo, né? Sócrates já dizia, eu sei que nada sei, né? Essa é uma frase dos maiores filósofos da humanidade. Imagine se a gente não tem a aprender com ele. Então essa ideia de saber que no início da carreira a gente pode errar, como pode errar até o final, mas né, isso faz parte. Mas aquele que está começando, principalmente, tem muito a aprender, né, precisa tratar bem o advogado, precisa tratar bem o jurisdicionado, precisa ter uma boa convivência com os colegas, com os servidores. Então essa atuação de simplicidade, de humildade, de respeito aos colegas, de respeito aos servidores, de respeito aos advogados, os jurisdicionados, acho que é a maior coisa que um magistrado no início de carreira deve carregar. Porque o resto, se ele passou num concurso difícil, é porque ele vai conseguir, ele tem conhecimento suficiente para conseguir. Mas ele tem que carregar essa humildade, né? Na Bíblia diz que o orgulho antecede a ruína, né? A humildade precede a honra. Então, está lá em Provérbios. Eu vejo que a pessoa sendo humilde, ela tem muito a ganhar. Porque às vezes a pessoa fica
enebriada e fica entorpecida com aquele poder que ela tem, né? Porque de fato o juiz tem um poder, mas se ela exerce sem essa humildade, ela está fadada a se perder na vida e ter situações em que ela vai acabar caindo. Então, a palavra para uma estrada de início de carreira é humildade. Não que seja só para o início de carreira, mas principalmente para quem está no início. Quem é Platão Teixeira de Azevedo, na opinião de Platão Teixeira de Azevedo? Neto. Arione, eu acho que eu sou uma pessoa simples, assim, eu busco servir, sabe? A minha vida aqui, o meu legado, o meu papel é estar à disposição das pessoas. Eu acho que eu sou uma pessoa simples, né, que tenho muito a aprender, que estou sempre disposto a buscar mais. Então, eu acho que essa é a minha característica principal. Eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu tenho muito a aprender, mas eu quero ajudar. Então, eu me sinto assim como uma pessoa que está aqui, né, de passagem para contribuir com o tribunal, para cuidar da minha família e para deixar essa boa impressão de que a gente está aqui para fazer o bem, para servir as pessoas, para colaborar, para somar essa ideia. Então eu me vejo dessa forma, sabe? Como uma pessoa que não tem, eu não me sinto assim preso a títulos, a coisas que eu sou. Eu quero ser uma pessoa que tenha convivência, que tenha um bom relacionamento com as pessoas e que viva para, né, doação, para entregar, para servir. Eu acho que é assim que eu me vejo, sabe? Como uma pessoa que está aqui para servir ao próximo, para servir a Deus e para estar em bom convívio com as pessoas, que é o que a gente realmente deixa, né? Não vai ser a minha obra, não vai ser as minhas sentenças, não vai ser isso que vai ficar, eu acho. Acho que o que fica mesmo, e já que a gente está falando de memória, já que a gente está falando de história oral, eu quero ser lembrado por isso, sabe? Por ter deixado alguma coisa na vida das pessoas, sabe? Por ter trazido emoção, por ter trazido alegria, por ter trazido algum conforto, Por ter influenciado. de alguma forma, né, com uma palavra assim de amizade, né, de ser o Carreira. suporte, de ser suporte para as pessoas quando as pessoas precisam. Eu acho que é isso, porque não é o título que define a pessoa, né, definitivamente não ser juiz, ser professor. Eu não quero ser lembrado por isso. Eu quero ser lembrado por uma pessoa que trouxe algo de bom, que tentou influenciar de alguma forma, que buscou mexer nas pessoas de alguma forma, né, com carinho, com um abraço, com um sorriso. Acho que é isso que fica, né? Doutor Platão Neto, o que é a vida? Então, nessa ideia, Arion, eu acho que a vida é relacionamento, sabe? Eu acho que nada tem sentido se não for para ser de alguma forma, de fazer a diferença na vida das pessoas, né? Tem uma passagem da Bíblia que me marca muito, que é a história de Jabes, né? Jabes foi, assim, uma pessoa que poderia ter passado despercebido, mas ele fez uma coisa, ele fez uma oração, ele pediu para que Deus expandisse os seus horizontes, largasse as suas fronteiras, né? E eu acho que na vida a gente tem que buscar de alguma forma fazer diferença, né? Então, e fazer diferença tem que ser na vida das outras pessoas. Para mim, vida, então, é relacionamento. A gente viver enclausurado, sem contato com as pessoas, acho que perde totalmente o sentido da vida. É claro que em alguns momentos a gente precisa de reflexão, para quem acha necessário, meditação, oração. Evidentemente, em alguns momentos da vida a gente precisa disso.
mas para definir a vida que vale a pena ser vivida, a vida que vale a pena, né, passar, é aquela vida repleta de bons relacionamentos, de amizades, de contato com a família, né? Então, para mim, vida é isso. Só há sentido se eu tiver um bom relacionamento com a minha família, com os meus amigos, que eu puder influenciar, que eu puder dar um bom exemplo, né? Então, vida é relacionar, vida é estar junto das pessoas, é, é poder amar, né, o próximo. Então, acho que define muito viver, né, e define muito a vida. É esse amor que a gente deve ter pelo nosso semelhante, pelo nosso próximo, pelas pessoas que estão em meio a nós, né? Assim, um exemplo assim que outro dia aconteceu, né, um caso comigo, semana passada, a gente estava num evento, uma pessoa chegou no evento e ela não tinha onde dormir, não tinha onde ficar, e eu me solidarizei com isso. Eu falei, nossa, eu posso sair do meu quarto, ceder para ela, eu tenho outro lugar para ficar, eu vou lá. Todo mundo ficou assim, nossa, mas por que você vai fazer isso? Eu falei, por que não fazer? Né? Por que não abrir mão do meu conforto para outra pessoa ficar? Ela não tinha onde dormir, eu tinha como resolver. Eu estava lá em Cuiabá, eu tinha outro lugar para ficar. Todo mundo ficou assim impressionado. Eu acho que assim, a gente tem um discurso tão grande de solidariedade, de fraternidade, mas na prática a gente abre tanto, né? A gente abre mão tanto de fazer um gesto, às vezes, de solidariedade para as pessoas. Então, acho que se a gente buscasse viver mais para o outro, né, a gente e assim, não estou querendo assim falar da boca para fora, fazer discurso, porque eu acho que a gente tem que fazer isso. E esse é um exemplo assim que eu busquei fazer. Eu falei, poxa, se eu posso ceder, eu tô ali no meu conforto, mas eu posso ceder. Então, acho que a gente tem que fazer isso. Se todo mundo fizesse isso nas suas vidas, a gente estava num momento muito melhor, né? No atual contexto mesmo do Brasil, a gente vive um momento tão polarizado que eu acho que a gente está mergulhado num ódio tão grande que as pessoas ficam se digladiando, ficam lutando. Se a gente pudesse parar um pouquinho e falar assim, ó, para tudo, vamos tentar assim, vamos mergulhar num amor, numa compaixão, num perdão, vamos zerar tudo e vamos tentar começar do zero. Aí eu acho que o Brasil pode crescer muito. Enquanto a gente está mergulhado no ódio, na disputa, na polarização, a gente não vai a lugar nenhum. Né? Recentemente eu vi um filme, assisti um filme que chama Superação, a história do menino que mergulhou e ele ficou um tempo sem respirar e praticamente ele desfaleceu ali. E a mãe do menino, com oração, com luta, ela conseguiu ressuscitar na prática o menino. E a gente vê assim, o amor todo envolvido nisso. Eu acho que a vida se define a esses se resume nesses momentos, né? Se define com esse relacionamento que as pessoas têm. Então, acho que para mim viver só faz sentido se a gente estiver junto em comunhão, né, em sociedade, em relacionamento. A gente tem que chegar no nosso trabalho e estar feliz com o que a gente faz e gostar de trabalhar e gostar de estar em família. Eu acho que essa é a vida, porque de resto, se a gente tiver tudo, né, dinheiro, poder e tudo, mas não tiver as pessoas, não faz sentido. Né? Pesquisas hoje mostram que no fim da vida, quando a pessoa está lá doente, né, prestes a morrer, ninguém pede pela chave do carro, ninguém quer saber como é que está a casa, ninguém quer saber nada. A pessoa que mais quer é estar junto da família, é se despedir falando de amor e tudo mais. Então o que a gente deixa da vida é isso, né? São esses momentos, esses relacionamentos e tal. De resto, bens materiais, poder, tudo isso passa e num instante vai tudo embora. Mas se a gente fica com isso, né, a gente ganha muito mais. Tem uma historinha que meu bisavô sempre contava, e era interessante que todas as vezes que eu encontrava com ele contava essa história. E assim, mostra muito essa coisa da gente, né, pensar que assim, as coisas todas se vão, mas
o que fica realmente é o que está na mente e no nosso coração. Ele gostava muito de contar. Ele contava um caso, ele falou, um dia teve um naufrágio e 3 pessoas estavam lá e conseguiram sobreviver, mas perderam tudo. Aí, enquanto eles estavam lá, né, no mar, tentando sobreviver lá, sobre a boia, lá num bote, salva-vidas, e eles conversavam e falavam assim, um ficava se queixando, porque eu perdi meu dinheiro, perdi minha mala, tinha documento e tudo mais, aí o outro falava, eu perdi também né, o meu material que eu tinha de trabalho e tal, e o outro falou assim, não, eu não perdi nada, porque tudo que eu perdi está na minha mente, está no meu coração. Então acho que essa, assim, para concluir assim esse raciocínio, eu acho que é isso, né? Um incêndio, uma inundação, uma tempestade pode levar às vezes tudo que a gente tem. Se tudo que a gente tem está nas coisas materiais, a gente na verdade não tem nada, né? Então acho que o que a gente tem está na mente e no nosso coração mesmo, que é o conhecimento e é o amor pelas pessoas. Doutor Platão, gostaria de te agradecer pelos seus Eu que depoimentos, agradeço. pela sua contribuição com o programa. O senhor pode ter certeza, foi uma das entrevistas mais ricas que nós vamos ter guardados no acervo do Centro de Memória. Que bom, Muito né? obrigada. Eu fico muito feliz, eu que agradeço e assim, eu sei que é um momento importante assim para minha vida esse, né, de deixar esse registro, porque a gente tem poucas oportunidades de deixar, né? As histórias que eu contei aqui hoje são histórias às vezes que eu nunca tive a oportunidade de contar. Então esse registro, esse documento assim, eu sei que de alguma forma contribui para o programa, para a história oral, mas vocês tenham certeza que isso faz diferença na minha vida, não só por resgatar algumas memórias, mas também para deixar aí para as pessoas, né, meus filhos, meus netos, quem sabe aí, né, se tiver aí bisnetos, possam, né, assistir a isso e lembrar um pouquinho dessa história, né? Fico muito feliz e agradecido e desejo sucesso aí a todos que passarem por essas entrevistas. Muito obrigado.